começar a falar, que já que vai ficar gravado, né? Eu postei, assim, mais recentemente, eu postei essa questão da Matrix e o quanto a gente fica prisioneiro dela sem sentir, sem perceber. E eu digo para as pessoas assim, as pessoas ficam, assim, elas não têm uma ideia, né? Primeiro, não tem ideia de que está preso na Matrix, a maioria da humanidade. E segundo, quando tem ideia da Matrix, não sabe o que é, não sabe do que se trata. O que se trata é tudo que você está vendo à tua volta é a Matrix. A Matrix é a realidade que é imposta a você através dos 5 sentidos. Essa é a Matrix. O pessoal diz pensa que a Matrix é uma coisa, né, meio, sim, né? Não, a Matrix é o que você vê, é o que você escuta, é o que você cheira, é o que você toca. A Matrix é isso aqui. E a gente jura de pé junto que essa Matrix é uma coisa física, real, visível, material, porque está muito vívida na nossa frente, mas é porque nosso corpo é também holográfico. Então, essa holografia, dentro dessa holografia do cenário, dá a impressão realmente de que isso aqui é real. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a sair do meu corpo, me projetar espontaneamente, porque eu nunca aprendi sobre isso, eu me projetei a primeira vez de 17 para 18 anos, eu estava no meio do caminho aí do ano para fazer 18 anos, comecei a sair do meu corpo, né? Tomei um susto a primeira vez, achei que tinha morrido, mas aí comecei a acostumar, a gostar de ficar do lado de fora, comecei a bater perna para cima e para baixo e via toda hora, o tempo todo, a terceira dimensão. Então, se eu saísse do meu corpo no meu quarto, que era mais comum, a primeira coisa que eu via era a parede, a escrivaninha, minha cama, meu corpo sentado na poltrona, o cordão de prata agarrado nesse corpo. Aí andava, né, pela casa, passando pelas paredes, pelas portas, porque era fácil de fazer isso, e via as pessoas que estavam ali naquele momento, né? Passeava a maioria das vezes durante o dia, para não dormir, né, porque durante o dia eu não tinha sono. Gostava de fazer isso durante o dia. Durante a noite eu sabia que depois eu ia embarcar no sono, e geralmente eu acabava fazendo isso deitada, que acabava dormindo. Eu saía, mas depois dormia, apagava. Aí eu não aproveitava bem, não. Como eu aproveitava quando eu estava fazendo isso durante o dia. Como eu estava fazendo faculdade, então eu tinha horários livres, né? Às vezes eu tinha de noite essa faculdade, porque minha faculdade era tempo integral, mas eu tinha meus horários, os horários livres, que eu ia para a faculdade às vezes às 18 horas, às vezes eu ia para a faculdade de manhã cedo, voltava meio-dia, às vezes eu ficava o dia inteiro lá. Dependendo dessas flexibilidades de horário, eu dava minhas passeadas do lado de fora. Então eu comecei a pesquisar, né? Como toda pessoa que está querendo descobrir um mundo diferente, começava a passar a mão naquilo que eu estava vendo como o meu cenário, que era um cenário igual ao que eu estava vendo dentro do meu corpo, e a única diferença é que eu estava sem um corpo passando pelas paredes, mas o resto era tudo igual. Então, se eu dissesse assim, que aquilo ali não era obstáculo, minha mão passava por dentro da parede, eu sentia inclusive os átomos pinicando na minha mão astral, e passava a mão na porta, e sentia a madeira pinicando. Eu gostava, né? Um universo assim de sensações, que eu dizia, nossa, a parede tem essa sensação, a madeira tem outra sensação, que nem uma criança descobrindo o mundo. Às vezes eu perguntava, e se eu não quisesse e se eu quisesse que essa porta fosse um empecilho para mim, fosse um obstáculo para mim, mas na mesma hora a mão não passava mais pela porta, batia na porta como se fosse uma coisa sólida. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu tomei um susto, porque na hora que eu tentei passar, não só não passei, como se fez um estalo, mas um estalo tão grande, um barulho de estalar madeira, que eu voltei correndo para o meu corpo. Eu estava sentada, voltei correndo, era de tarde, minha mãe estava costurando na sala, eu voltei correndo, a porta da sala estava fechada, que dava acesso ao redor do apartamento,
Voltei correndo, sentei, assustada. E eu voltei mal para chuchu. Eu senti que eu entrei enviesada ali, né? Aí a cabeça fica logo parecendo que tá cheia d'água, é uma sensação horrorosa. Aí voltei, né? Abri o olho e tal. E a minha mãe imediatamente chegou no meu quarto e falou assim: você bateu na porta? Eu falei: bati. Por que eu falei isso? Primeiro, porque eu não ia mentir para ela. E segundo, fiquei rezando para ela não perguntar como, né? Como é que eu tinha batido ali. Porque ela já tinha medo, né, das coisas. Imagina se ela descobrisse que eu ficava passeando na casa, né? Invisível. Ficava invisível passeando na casa. Aí eu não ia ter paz nunca mais. Morria de medo de tudo. E aí ela perguntou, se contentou com a resposta, né? Voltou para o que estava fazendo. E ali eu tive o primeiro aprendizado, que a gente interferia na terceira dimensão. Foi quando eu comecei a fazer aquelas passeadas lá nas casas dos amigos, tirar lá o enfeite da parede, né, que meu amigo se assustou e tal. Aquelas coisas que eu já contei e que me fizeram ter a certeza absoluta que você, em quarta dimensão, você interfere em terceira dimensão. Você interfere na materialidade. E uma dessas vezes que eu saí do corpo, e que eu já estava meio cheia de ficar vendo o mesmo cenário, eu perguntei assim, e se eu não quisesse ver isso? Se eu não quisesse, né, olhar isso? Eu não falei olhar isso, se eu não quisesse ver isso, aí aquilo se desmontou assim, igual um pano velho no chão. Aí tudo sumiu, como se tivesse diminuído, foi um negócio assim, papel amassado, pro chão. Quando eu olhei para o lugar onde estava meu corpo, ele sumiu. Só ficou o cordão de prata agarrado em algo invisível. Quer dizer, eu não estava vendo nada que estava acostumado a ver. Eu não entrei em pânico, né? Eu poderia ter entrado em pânico, eu entrei em pânico. Essa hora você pensa tudo, né? Mas tudo bem. Não me senti diferente, mas senti que eu estava vendo outro cenário. Ali eu tive certeza. Na época a gente não falava que era uma holografia, não se usava esse termo, década de 60, né? A gente falava em ilusão. E isso aqui é uma ilusão. Eu digo, nossa, essa realidade é uma ilusão. E fiquei com isso na cabeça, eu nunca falei isso para ninguém, obviamente. Mas eu sabia que tudo era uma ilusão, só não sabia explicar. Mais adiante é que eu descobri que o nosso corpo era uma holografia. Era também um holograma, né? Que parece real, você toca, é real, mas não é uma holografia. Ela tem uma frequência holográfica, que inserida nessa frequência holográfica do que a gente vê, sente, né? Toca, cheira, ouve, tem a frequência igual, e essa frequência igual cria a ilusão de que você está no mundo real. Por isso que é fácil você fazer mudança de realidade, desde que você compreenda esse princípio. E aí, a partir dessa informação, eu comecei a perceber que as pessoas tinham dificuldades de deixar o passado embora. E muitas vezes eu atendi casais, não juntos, que eu nunca fiz terapia de casal, mas em separado, em que o grande problema deles na separação era se despedir da história. Então, se a pessoa era casada, por exemplo, era casada durante uns 10 anos e tinha a rotina, o hábito de meu marido chega às 8 horas da noite do trabalho, eu chego também, ou chego às 7, a gente janta junto, depois a gente faz isso, faz aquilo, vai passear, vai no cinema, vai no teatro, ou então no final de semana a gente sempre se organiza para viajar e tal. O problema é que a gente na conversa percebia, né, eu com a esposa ou eu conversando com o marido, que o problema era se despedir da pessoa, era se despedir do hábito, da rotina. Porque a pessoa diz assim, puxa vida, como é que eu vou ficar sem esse final de semana que eu viajava? Como é que eu vou ficar sem essas noites que a gente tomava um vinho e ficava conversando na lareira, ou sei lá o quê? Então sempre o relato, assim, 90% era, eu vou sentir falta do que ele me proporcionava, do que ele participava comigo.
que é a história. Então eu não via as pessoas dizer assim, nossa, eu vou sentir muita saudade dele porque ele é uma pessoa assim, ou porque ele é uma pessoa assado, ou porque ele é uma pessoa amorosa, ou porque a gente se sente muito bem um perto do outro. Né? Hoje está difícil. Era sempre um sentimento de estou com dificuldade de me despedir da história. A história é o problema. E nunca vou sentir falta do fulano, porque o fulano me faz bem, porque o fulano é amoroso, porque o fulano é bacana, porque o fulano é um ser que está querendo evoluir comigo, ou está querendo aprender comigo. Vou sair daqui que está impossível falar aqui. Que nós nos damos muito bem, a gente conversa muito sobre assuntos que têm a ver um com o outro. Nunca era isso. E eu sempre achei aquele esquisito, né? Sempre achei estranho. Mas, né? Tá ficando escuro aqui porque tá sem luz. Já abrimos a luz. Então, e eu conversando com as pessoas, né, em relação a essa coisa da despedida e de dizer, você está, na verdade, com uma dificuldade enorme, de deixar a rotina. A rotina está sendo um problema para você. Né? Se você deixar a rotina, você vai ter que fazer outra rotina. Você tem que viver uma outra realidade de fatos. Então as pessoas começaram a perceber que elas não estavam com medo de perder a pessoa, mas estavam com receio de ter que viver uma rotina diferente daquela que estava vivendo. E são as histórias. Que são as histórias. Aí eu dizia assim para as pessoas, esquece a rotina, esquece a história. Não pensa mais na história que ele fazia de final de semana, ou que ela fazia, dependendo quem é que estava ali na minha frente. Esquece isso. É a pessoa pela pessoa. O que você vai sentir falta da pessoa? Esquece o cenário, esquece o que ele patrocina, esquece as viagens, esquece aquele hábito de você atender o telefone naquele horário que é ele, ou que vocês estão planejando fazer uma viagem nas férias. Esquece todo esse roteiro. O que sobra? Para minha perplexidade, a pessoa ficava assim, fazendo um esforço, né, hercúleo, para tentar ter uma motivação de sentir falta da pessoa, daquela pessoa. Aí eu disse assim, sabe uma coisa? A dificuldade que as pessoas têm de desapegar-se das outras, por sociedade, por amizade, ou por conjugalidade, não é por causa da pessoa. E comecei a perceber que muita gente gosta das pessoas, ou pensa que gosta das pessoas, ou pensa que está apaixonada pelas pessoas. E, na verdade, está apaixonado por aquilo que ela patrocina na vida delas. E esse é que é o grande problema de poder se desapegar. Não estou falando de a mãe que perde um filho, que é uma outra coisa, é um outro patamar de perda e de dor, né? Um filho é uma extensão nossa e a dor é diferente porque não é vou me desapegar do meu filho. Teu filho é parte do seu DNA. É uma perda diferente, é uma coisa mais difícil de você olhar isso com mais leveza. Mas eu estou falando das relações comuns, mais naturais entre as pessoas. E isso serve para para pessoa que perde por morte mesmo, né? O marido que morre, a esposa que morre, o primo que morre, o avô que morre, né? Enfim. E assim, muitas vezes a pessoa ficou
muito associada ao tempo que passou com aquela pessoa, o que ela patrocinou em termos de realidade, de história, de enredo. Ah, eu gosto da Dona Marocas porque a Dona Marocas arranjou um primeiro emprego meu. Então eu sou grata à Dona Marocas por causa disso. Então, se a Dona Marocas, da segunda vez, não arranjar emprego para você, você começa a botar em xeque se você gosta muito dela. Porque ela falhou da segunda vez. Ela conseguiu te dar um emprego na primeira vez, mas na segunda vez falhou. E aí o que você está fazendo? Você está costurando o teu apego na Matrix, não na pessoa. E a pessoa não está internamente, o amor que a gente sente pelas pessoas, o afeto, o bem-querer, não tem nada a ver com terceira dimensão, tem a ver com quinta dimensão. Por isso é que os seres evolutivos prendem as pessoas nas histórias, não nas relações de coração para coração. Até porque também o que eu vi durante muito tempo foi que o sistema dizia que se a gente ficar pensando com o coração, a gente vai ser um tresloucado, um idiotizado, um abestado, que não tem racionalidade, escolhe mal as coisas. Mentira. Se você escolher com a racionalidade, você tem muito mais chance de escolher mal do que se você escolher com o coração. Porque o coração é o nosso chakra verdadeiro que deu, desde a nossa criação, desde o primeiro momento que a nossa raça humana foi criada, o nosso chakra do coração era o nosso chakra de conexão com a fonte que nos criou. Era o nosso telefone com eles, com os anciões, com a fonte divina, com a fonte de inteligência. Então fizeram tudo para bloquear isso. Primeiro espalharam nosso chakra cardíaco por vários vórtices, que aquilo tudo é fake, aquilo ali não existe. O Oriente comprou essa ideia e propagou para o Ocidente, todo mundo engoliu essa ideia, eu nunca engoli. Depois eu constatei que o único chakra verdadeiro é o cardíaco. Segundo, sempre colocaram na nossa cabeça, dentro do sistema, né, de doutrinação, de que a gente não tinha que pensar com o coração, porque era uma coisa de gente doida, gente desmiolada, gente que não ia... Eu escutava assim, não, você pensar com o coração é coisa de passional. Não, a pessoa é passional. Tira. Pensou com o coração, você pensa com a sua mais alta consciência. Você tem chance de 100% de se acertar. Então pense com o coração, você está pensando certo. Pensar com a racionalidade, você tem a limitação da sua cronologia. Você está pensando com o tempo de experiência que você tem pela sua idade. E quando você pensa pelo coração, você tem a eternidade para se conectar. E aí quando eu fiz aquela postagem, e aí alguém perguntou assim, mas eu vou esquecer todas as histórias e tal. A pessoa entrou em pânico, né, porque vai esquecer as histórias. Aí eu parei, eu falei assim, as pessoas que estão presas nas histórias é que nem aquela pessoa que está com o armário cheio de roupa que não usa. E aquelas roupas todas que estão dentro do seu armário que você não usa, se você quer comprar roupa nova, você tem que tirar aquelas roupas do armário, senão as roupas novas não entram. Porque não tem espaço para entrar. Então se desapegue das histórias, mande as histórias embora, porque o que interessa são as pessoas, os animais que você conviveu. Isso é que interessa, as histórias são histórias. Isso não faz as pessoas. Isso não identifica as pessoas pelas quais você conviveu, pelas quais você teve alguma conexão. O que importa não é o que ela fez por você, o que ela criou em torno de você, porque são histórias. O que importa é a conexão que você tenha feito do coração seu para o coração dela. Isso é que é importante, porque isso é que fica. Essa conexão é que fica, o resto é tudo enredo de novela. Pense nessa analogia, pense assim, a minha história aqui é uma novela, e essa novela tem personagens. Esses personagens, cada um está fazendo aí o seu script para interagir comigo, porque eu preciso aprender sobre isso, porque eu estou no contrato kármico, porque eu tenho que sofrer. Cada um pensa de um jeito, né? Cada um acha que é assim. Tem gente que vem para cá, acha que tem que sofrer, faz paciência, né? Você não vai tirar a pessoa disso nunca.
Mas aí você está num cenário com personagens e tal. Mas esses personagens não são isso. Eles estão no momento isso. Que nem televisão, que você vê uma novela, quem é noveleiro, que vê lá o fulano de tal, que você conhece como ator, está fazendo um personagem que é o fulano de tal. Mas quando acabar a novela, ele não é mais aquele personagem. Acabou aquilo. Ele vai ser outro personagem numa outra novela. Só que você ficar agarrando o cidadão num personagem da novela antiga, ele não vai conseguir nunca fazer uma novela nova, porque você agarrou ele num personagem que ele não quer mais fazer. Então, quando você se apega a uma história, você está, na verdade, obrigando aquela pessoa a ter aquela personalidade, aquele personagem, aquela atitude, aquele comportamento que está associado a uma história e que está associado à sua vida. E aí você fica preso na Matrix. Quando você perdoa, quando você diz que perdoa uma pessoa, você está liberando ela desse personagem que que contracenou com você uma história. Então faça como um diretor de elenco faz. Gente, valeu, acabou a novela. Beijinho a todo mundo, boas férias. Daqui a um mês voltem porque nós vamos fazer outra novela. Ou daqui a 3 meses, ou daqui a um ano sabático, como eles falam. Né? Nós vamos fazer uma novela nova, mas vocês vão se despedir desse personagem. Tem gente que precisa mais, dependendo do personagem que eles fazem. Às vezes a pessoa diz, ele foi tão denso, foi tão intenso que eu vou precisar de uns 6 meses para poder me entender, para poder voltar, né, a ser o que eu era, né, a voltar a minha personalidade. Por que isso? Porque muitos desses artistas, eu atendi já muito artista, muitos desses artistas têm uma dificuldade, muitas vezes, de se despedir daquela personagem, daquele papel que fez, porque isso tem muito a ver com desafios internos, muitas vezes. E eu vou além. Tem gente que faz personagens no cinema, no teatro, na novela, que tem a ver com as suas encarnações. Tem a ver com a encarnação que ela está ali naquele momento depurando. Isso aconteceu com aquela mocinha que parou a novela, que era filha de um pastor, né? Esqueci o nomezinho dela, acho que é Lídia Bronde, acho que algo parecido. A bichinha fez um personagem tão intenso que ela pirou na batata. Não aguentou, saiu da televisão, não aguentou a barra, teve uma catarse, teve um piripaque, ficou bem mal, depois foi fazer psicologia, se não me engano, para poder cuidar dela e dos outros. Que ela ficou bem mal, ela não entendeu nada que tinha acontecido. Eu percebi, porque eu sei como é que funciona isso. Né? Aquelas pessoas, elas têm que entender que elas estão incorporando uma personagem que depois vai ter que desincorporar. E se essa personagem que a pessoa está fazendo tem alguma ligação com o seu passado, principalmente de outras vidas, vai ser duro de largar aquilo. Vai ter que fazer um exorcismo ali para sair. E muitos não dão conta. Tá? Muitos não dão conta. Não aguentam. E até falam mesmo que tiveram que fazer ali uma arejada legal para poder tirar aquele treco, desencruar aquele negócio. Bom, então, essa cilada que eu falo, de você ficar preso na história e ficar remoendo a história, revivendo a história, porque fiz, porque não fiz, porque deixei de fazer, porque o fulano fez, não fez, deixou de fazer, porque a dona Marocas me tratou mal, porque o fulano não sei o quê, é você ficar agarrado na história. E quanto mais você se agarrar na história, mais você vai estar presa na Matrix. A Matrix obriga você a ficar agarrado na história. Porque a história é que está aqui, que está na nossa frente. É o cenário que eles impõem a gente. Né? É o cenário, né, imposto, que faz com que, se você não se desapegar, isso serve para tudo, tá? Isso serve para objetos, isso serve para sentimentos de mal resolvidos com pessoas, como ódio, ressentimento, mágoa, vingança. Porque amor não, amor permanece eternamente. Você, quando ama uma pessoa, se você reencontrá-la daqui a 100 anos, lá em Metária,
lá no planeta Vênus, você vai ter o mesmo amor que você construiu. O mesmo amor que você construiu. Agora, se você fica com ódio, com raiva, com ressentimento, não sei o que, né? Você está prendendo aquele ego que está ali na tua frente, que é momentâneo, que aquele ego é um personagem momentâneo. A pessoa não é só aquilo, é muito mais do que aquilo. E esse personagem que está ali, que você está prendendo ele naquela atitude, que você está dizendo que ele é aquilo, né? Ele é aquilo. Você cismou que ele é aquilo. Não. Ele é muito mais do que aquilo. Aquilo que está convivendo com você naquele momento é uma parte dele. Ele vai fazer ou do personagem com outra pessoa em outro lugar. E aí, se você ficar, porque o fulano, porque o cicrano, porque não sei o quê. Se você ficar prendendo a pessoa naquilo ali, prendendo ele naquele personagem, e achando que ele é mau, ele achando que ele é isso, achando que ele é aquilo, você está formatando o sujeito naquele comportamento, que não é ele na sua expressão maior, é apenas um pedaço dele momentâneo, e não está dando a oportunidade de se liberar para outra coisa, de repente se libertar para ser outra coisa, outra expressão com você. Tem gente que diz assim, depois que eu parei de ficar vendo essa pessoa como uma pessoa com o comportamento X, eu comecei a ver que ele começou a mudar comigo, começou a me tratar de outro jeito. Eu falei, por que será? Porque você parou de contratar ele com aquele personagem agressivo, liberou ele pelo perdão, porque o perdão é um mecanismo de dizer, olha, eu não quero mais esse seu personagem, não. Pode virar o disco aí para outro, porque eu sei que você pode ser muita coisa. E aí ele começa a se relacionar com você de outro jeito. Por quê? Porque se ele não quiser e quiser manter o personagem de malzinho, por exemplo, ele vai embora, ele vai sair da sua vida, ele não vai ficar mais. Por quê? Porque você não está mais contracenando com esse tipo de personagem. Esse tipo de personagem você já liberou. Então, não vai mais ficar te assombrando. Então, o perdão não é para você ser magnânimo. Eu tenho que perdoar para ficar igualzinho Jesus Cristo e ficar... Não, o perdão é uma estratégia muito sábia, muito sábia, né? O perdão é uma estratégia muito sábia de você dar uma oportunidade para aquela pessoa ou aquelas pessoas de mudarem os seus papéis, mudarem o seu jeito de tratar com a vida, até conviver com você, até trocar, né, comportamentos contigo. O jeitão de lidar com você depende do jeito que você está prendendo ele. Eu dizia isso há 20 anos. A pessoa é para você do jeito que você quer que ela seja. E ela vai ficar presa àquilo ali. Ela vai ficar presa ao papel que você estabeleceu para ela. E ela não vai sair daquilo porque você só a conhece daquele jeito. Só a conhece daquela forma. Outra coisa também, quando você se apega a algum objeto, né? Eu estou apegado àquilo, não posso largar daquilo, você fica presa na Matrix e o que é pior, se você desencarnar, você fica presa no objeto. O objeto vai contigo. Tá? Então, eu gosto daquela mesa ali, eu não posso abrir mão daquela mesa. Aquela mesa é aquela mesa. Tu leva a mesa contigo, a mesa vai agarrado contigo. E a pior coisa do mundo é o apego às coisas materiais, porque as coisas materiais elas têm um link de conexão energética com você, por pertencer a você, porque você comprou, ganhou. E se você começar a dizer que aquilo é seu, é seu, é seu, aquilo gruda em você. Do mesmo jeito que se você ficar dizendo assim, eu sou diabética, eu sou cardíaca, eu sou alérgica, o que você está fazendo você está botando no seu portfólio, botando ali no seu currículo, que você é aquilo, então não vai sair daquilo. Você está dizendo que você é aquilo. Você está estabelecendo
uma intimidade da doença com você. Então, aquilo ali não vai sair de você porque aquilo ali te representa. Então, como é que se faz isso? Como é que se cura isso? Você se despede da doença, a doença não é você. A doença não te representa, a doença não te identifica. Aquilo está momentaneamente contigo e que você cada vez mais quer que aquilo fique contigo, você está dizendo, eu sou. Eu sou. Então, se você está com um câncer, você sempre diz, eu não sou o câncer. Eu estou me despedindo dessa doença porque eu já aprendi sobre isso. Eu já aprendi do que a doença veio me trazer. Tchau, não me pertence, não tem nada a ver comigo, se despede disso. Em Gestalt, que era uma ciência que não pegou muito no Brasil, não, mas que na época que eu fiz o curso de bioenergética, na época estavam chegando todas essas terapias comportamentais. Então tinha acabado de chegar a organoterapia no Brasil, a bioenergética, a organoterapia e chegou a Gestalt. Os três chegaram juntos. Depois chegou o Rolfing, né, que foi um dos últimos que chegou, que o Rolfing foi uma experiência fantástica. Essa era mais de manipulação corporal, mas a bioenergética, a organoterapia, a Gestalt, é um trabalho terapêutico, mesmo que você fazia com o terapeuta, né? Você verbalizava e tal. Então a Gestalt tinha um princípio assim, que eu achava genial, adorava a Gestalt, devorei livros e livros sobre Gestalt, mas não pegou, não sei por que não pegou. A organoterapia pegou mais, né, que era do William Reich, e a bioenergética pegou mais. A Gestalt do Fritz Perls, se não me engano, era do Fritz Perls, nome estranho, Fritz Perls, alguma coisa assim. A Gestalt era assim, se você está com uma coisa no pé, vamos supor, você está com a dor no pé, e aí você olha para o pé e diz assim, bom, eu quero aprender tudo que a dor está trazendo, quero saber tudo, decodificar tudo, e me despeço ali, né? Agora já aprendi tudo, tchau. Me despeço. Então, ensinava você a integrar aquela parte do corpo que estava momentaneamente desintegrada do seu corpo inteiro, que estava com uma doença, uma dor, uma ziquezira, alguma coisa. Então, você conversava com a doença. Ensinava a gente a conversar com a doença. Então, se você tivesse com um tumor, por exemplo, eu estou com um tumor no útero. Aí você fecha os olhos assim, agora eu estou conversando com você, tumor, porque você me ensinou isso, me ensinou aquilo, me ensinou com medo, a rejeição da minha maternidade, vingança com a minha mãe, tudo aquilo que pode remeter o meu útero como informação. Agora eu me despeço de você, você já está livre para ir embora e meu corpo reagir para restaurar todo o meu corpo. Aí você tem um circuito de aprendizado sobre aquele troço ali e tchau, benção, a máquina até vai funcionar bem melhor. A máquina da cura vai funcionar porque você já eliminou a causa só pela conversa. Né? E a Gestalt prova isso. Né? E eu achava aquilo genial. Embora eu ficasse sozinha falando sobre isso, né? Eu tinha um grupo que eu participei, né? Os caras pioneiros que trouxeram todas essas terapias para o Brasil, né? Todos eles que trouxeram, que foram lá fora buscar, eu tive contato e tive aula com todos eles. E eu participava muito, porque eu fui devorando livros, né? E geralmente na sala ninguém devorava livros como eu, e eu sempre tinha as perguntas boas, né, para fazer, para poder enriquecer lá o nosso trabalho. E rolava muita coisa intensa, muita coisa muito detalhista, porque eu ficava estimulando aqueles professores a falarem sobre esses assuntos, né? Obrigava eles a aprofundar o assunto, porque eu lia bastante. Eles gostavam disso, né? E tinham como uma forma de aprofundar o trabalho. E a gente fazia maratona de final de semana com todas essas experiências, ia para lugares isolados de sexta até domingo de noite e ficava em trabalhos de terapia, né, durante esse tempo todo, só parando para dormir, comer e tomar banho, né, ir ao toalete e tal. Só, né, não tinha lazer, não tinha televisão, não tinha coisa nenhuma. Estava fora dessas atividades de dormir, comer e tomar banho e tal, estava em terapia. Então a gente ficava em terapia assim 12 horas por dia, às vezes mais, 14 horas por dia, intensamente. Né? Começava às 8 horas da manhã, acabava meio-dia, 1 hora da tarde voltava, acabava às 7, 8 horas da noite voltava, 11 horas da noite ia dormir.
Então era uma loucura isso, né? Uma loucura, em tempo integral, né? A gente ficava sempre trabalhando. Domingo de noite a gente saía assim como se estivesse pisando em nuvens, de tão aliviado de todas daquelas coisas, porque a gente trabalhava com muita vontade. A maioria, 90%, 100% quase, eram pessoas que tinham algum tipo de atividade terapêutica profissional, né? Então todos nós ali éramos terapeutas, todos nós ali éramos pessoas envolvidas com essa área. Tinha psiquiatra, tinha psicanalista, tinha psicólogo, todo mundo estava ali. Mas eu achava estranho porque, como eu não tinha nenhuma formação em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria, eu era a única pessoa que definitivamente me aprofundava em tudo e mergulhava em tudo. E as outras pessoas que tinham a formação não tinham a curiosidade de se aprofundar. Eu tinha o tempo todo, ficava pensando, eu ficava vivendo, fazendo as vivências, eu dava altos pitacos, né? E fazia assim, estímulos, né, de acontecimentos e tal. Eu empurrava as pessoas para as histórias. E às vezes eu percebia, pela minha capacidade psíquica expandida, eu percebia alguma coisa, mandava logo um dardo no meio do peito da pessoa, a pessoa, né? Eu sabia que eu estava falando alguma verdade que estava escondida ali, a coisa fazia, detonava, e a gente trabalhava aquilo ali. Então o Ivan, que era o nosso coordenador, né, era esse psiquiatra, médico psiquiatra, que coordenava esses trabalhos todos de maratona, chama maratona de final de semana. Ele dizia, nossa, você toca fogo, né? Você toca fogo aqui no negócio. Eu digo, claro, cara, tô aqui pra gente se curar, vou ficar aqui botando pano quente, não vou, né? Vou jogar todo mundo no abismo. Até porque eu quero que todo mundo me jogue no abismo também. Porque a gente aqui tá para se curar, todo mundo conhece muita coisa, sabe? Eu quero ter catarse aqui, não quero ter catarse no meio da rua. Quero, né, fazer meu espiripaco aqui, meu espiripaque aqui. Isso foi um trabalho intenso e eu comecei a perceber várias coisas, né, ali, até porque eu já saía do meu corpo e o Ivan tinha uma mania de querer fazer escambo comigo. Eu faço terapia em você de organoterapia e você me ensina a sair do corpo, a me projetar para fora do corpo. E eu, pô, isso a gente não ensina, né, cara? Isso acontece, isso aí você vai passo a passo, né? Isso acontece, tem que ter, né, uma confiança em si mesmo, tem que ter uma vontade de poder conhecer as coisas do lado de fora e tal. E isso é um passo a passo pessoal, mas pode acontecer eu dizer que você vai sentir isso, vai sentir aquilo, que é o padrão, né? Você vai sentir formigamento, pulsar a sua pineal, essas coisas são mais ou menos iguais a todo mundo. Mas o resto eu não vou poder falar para você que você vai conseguir na hora que eu estiver, né, te orientando, porque isso, sei lá, depende de muita coisa. Mas ele sempre estava na esperança de querer fazer projeção para fora do corpo e gostava muito das minhas participações por causa disso, né? Que eu empurrava o pessoal no abismo para todo mundo se ver, todo mundo ver o que estava rolando. E às vezes eu estava inspiradíssima lá, eu começava a dissecar a pessoa assim, de A a Z, ela ficava estarrecida, parecia que eu estava invadindo a alma dela, né? Mas eu dizia, gente, não estamos aqui para fazer isso, nós não pagamos aqui para ficar um final de semana né, vendo televisão e falando bobagem, abobrinha. A gente veio aqui para melhorar, para fazer a nossa evolução. A gente não usava a palavra evolução, não. O nosso aprimoramento, não, e tal. Então, com essas vivências que eu tive ao longo de muitos anos, né, pelo menos 10 anos eu passei fazendo isso, né, fazendo maratona de final de semana. Não era todo final de semana, mas era tudo muito intenso. E eu comecei a ver, né, a capacidade do ser humano de ficar interagindo com coisas que vão lhe aprisionar. Então, quando eu comecei a falar na página da Máquina da Cura que a gente não pode cair nessas ciladas, não é para você desprezar a história que você tem, né? Não é para fazer um desprezo da história que você viveu, não é desprezar a tua história, não estou falando nada disso. A tua história vai estar lá no teu copião, que a gente chama de copião, que é uma linguagem de cineasta. Vai estar lá no copião. O problema é ficar visitando esse copião a toda hora. Isso é que é o problema. Quando você se desapega e quando você pede para a Máquina da Cura sugar as conexões com a sua história, não é para jogar no vaso sanitário e puxar descarga, não é isso. Em nenhum momento eu falei isso. É para você parar de ficar visitando histórias que não vão fazer você, nesse momento, viver outras histórias ou viver outras realidades.
Porque você está presa numa história que você está dando atenção, força, está regando essa planta e a planta vai continuar gritando. E vai continuar o tempo todo, né, fazendo com que aquilo ali se repita na sua vida, aquilo ali volte a fazer um cenário na sua vida de Matrix. Você tá contratando os alfanuméricos do passado para viverem no futuro ou no presente. Acho que agora eu consegui verbalizar o que é. Quer dizer, não contrate os mesmos alfanuméricos que te assombraram no passado para ficar agarrado em você no presente. Se você faz a máquina da cura para sugar os códigos alfanuméricos que originaram o seu sofrimento, a sua depressão, a sua tristeza, a sua baixa autoestima, a sua menos-valia, o seu ódio, a sua vingança, acabou de fazer isso, você vai ficar pensando no que a dona Marocas fez com você há 2 anos atrás? Você está voltando a convidar os alfanuméricos para participarem da sua vida de novo. Isso é que eu estou querendo desmontar, essa cilada. É a gente parar de pensar no passado, não é abrir mão das experiências que você teve, porque elas estão bem guardadinhas ali no copião. É você simplesmente não ficar reeditando os alfanuméricos, os códigos alfanuméricos, que fizeram você sofrer naquele episódio que você está convidando para fazer sofrer de novo aqui. Que está fazendo você de novo, né, a viver as mesmas influências. Então, quando você fizer a máquina da cura para sugar as conexões com a sua história do passado, as suas experiências, não só dessa vida, como de todas as suas vidas, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, inclusive. Você não está mexendo no seu contrato kármico. Seu contrato kármico é outra coisa, é um perigo de você mexer e de repente desencarnar, porque você às vezes pode pedir, se mexerem no meu contrato kármico de sofrimento, eu vou morrer. Então a gente tem que ter um cuidado danado sobre isso. Agora, você dizer que as histórias todas que você viveu, que você pede para que a máquina da cura sugue essas conexões, não só você está arquivando todas as suas encarnações para elas ficarem bem sossegadinhas ali, limpinhas, sem ficar atormentadas pelas suas histórias, né? Suas histórias pessoais, como você vai estar completamente livre para você viver coisas novas. Então, procurem. Quando essa moça fez essa pergunta, eu percebi que ela tinha entrado por uma outra percepção, né, que não era aquela que eu quis dizer. Eu não quis dizer para você dar um chute no balde do seu histórico de desenvolvimento pessoal no planeta Terra como fulana de tal. Não estou falando isso, até porque isso está registrado no copião, que vai ficar lá direitinho no teu arquivo geral. Tudo que você viveu aqui está lá no copião. Eu estou dizendo você ficar regando essa planta toda hora, convidando os códigos alfanuméricos a de novo reeditarem a assombração na tua frente. De novo. Convidando isso para ficar de novo na sua vida. Mesmo que não seja com a dona Marocas, mas você desse jeito está convidando outra pessoa, do mesmo jeito da dona Marocas, para te atormentar. É isso. É isso, simples assim. Então, pede para a máquina sugar, né, todas essas conexões com a sua história, com todas as suas histórias dessa vida, de todas as suas vidas, para você não ficar lembrando delas. Não é jogar elas fora, é desconectar diferente. Você desconectar uma coisa não quer dizer que você vai eliminar essa coisa. Você simplesmente vai parar de ficar visitando essa coisa. Se você diz, eu nunca mais vou na casa do tio Alfredo, isso não quer dizer que seu tio Alfredo vai desaparecer. Ele vai continuar lá, você que não vai ficar visitando ele. Isso que eu estou dizendo, não é? A moça ficou desesperada. Ai, meu Deus, eu vou esquecer tudo, nunca mais vou ter... Não! Você vai ter isso tudo. Você não vai ficar olhando toda hora isso tudo, abrindo esse livro toda hora para ficar lendo a mesma coisa.
E aí, a partir dessa postura, né, é que tem aquela história do não julgue, perdoe, desapegue, é tudo mesmo tema. Toda vez que dizem desapegue-se, perdoe, não julgue. Por quê? Quando você está julgando, você está etiquetando um acontecimento, está fortalecendo a Matrix naquele acontecimento. Aquilo não é mais um aprendizado que você já etiquetou e já fez ali um julgamento. Então você não aprendeu nada, você só julgou. Enquanto você julga, você não aprende. Prendeu os alfanuméricos ali, somente quando foi um julgamento para o mal. E aquilo fica ali batendo toda hora na trave e voltando. Se você julga alguma coisa, aquilo vai ficar quicando na tua vida enquanto você não parar de julgar. Enquanto você não parar de julgar aquele troço, aquele negócio vai ficar pulando igual uma perereca na tua frente até tu aprender sobre aquilo. Vai ficar aqui o tempo todo presente na tua vida. Porque a gente, para aprender, não pode julgar. Julgamento é programa de dualidade, é programa de Matrix. E a gente só aprende quando a gente está na unidade, quando a gente aprecia a coisa sem julgamento e tira uma lição daquilo ali. Isso eu aprendi quando eu estava fora do corpo, projetando fora do corpo. Eu percebia que fora do corpo eu não julgava e dentro do corpo eu julgava. Lá fora eu estou com uma percepção de unidade, que eu não estou julgando, etiquetando nada, e dentro do corpo eu estou, aquele é bonito, aquele é feio, aquele é alegre, aquele é triste, aquele som é horroroso, aquele som é bom. A gente está sempre fazendo isso. Que não adianta nada, a gente não aprende nada fazendo isso. A gente trava aquilo ali, a gente dá um pause no vídeo e aquilo fica ali, fica quicando na tua frente, até tu dar um rumo aquilo ali. Tu não anda para frente nem para trás. Então quando você para de julgar, para de se apegar e para de ficar remoendo vingança, raiva e tal, que é não perdoar, o que você está fazendo é enfraquecendo a Matrix. Você está enfraquecendo a Matrix. E uma das coisas que eu percebi também, que eu faço até piada disso, né? Quem faz a formatação comigo acaba até rindo sobre isso, porque isso é verdade. As pessoas são ensinadas a fazer meditação da forma mais equivocada do mundo. Né? Eu estou vendo ensinamentos dos mais variados e pessoas com academias de meditação fazendo tudo errado. Por que está tudo errado? Se você quer fazer uma meditação, depreende que você quer se abstrair de tudo que você está vendo na realidade da Matrix para se internalizar e ficar desconectado dela. Né? Você desconecta da Matrix, vai se internalizar para viver a unidade e viver a quinta dimensão. Aí o que acontece? Que ensinam para você desde cedo, pelo menos desde a minha época de adolescência, eu escuto isso. Não, você botar uma musiquinha para você entrar em estado alfa. Ou você bota um incensinho para você entrar em estado não sei o quê. Aí eu paro e digo assim, mas escuta, você não quer se abstrair dos 5 sentidos para poder fazer uma internalização? Por que tu tá escutando musiquinha e tá cheirando incensinho? Ou por que você tá dando nó nas pernas e ficando com as pernas todas dormentes? Que é uma coisa horrorosa, porque eu nunca consegui fazer aquilo. Até tentei, mas achei aquilo um horror. Parecia que eu tinha amputado as minhas 2 pernas. Então, fazer meditação é esquecer o mundo e só achar que o mundo interno é que existe. E de que maneira você pode fortalecer isso, né, nessa direção, né, da internalização? É só tomando conta da respiração. A respiração entra, a respiração sai. A respiração entra, a respiração sai. Por quê? Porque a gente só percebe o ar quando ele passa do nariz para dentro. E só percebe o ar enquanto ele está dentro até a boca. Depois da boca, que você expira, você não percebe mais. Então, quando você está nessa atenção de uma respiração que entra e que sai, você não está mais tomando conta de nada do lado de fora. E a sua cabeça não está mais pensante. Se você quer esvaziar a cabeça, prestando atenção na cabeça, você não vai conseguir. Não vai conseguir.
Porque você vai ficar, eu não quero pensar, meu Deus, já pensei. Eu já pensei que eu tinha que pensar, eu não pensei porque eu não tinha que pensar. Vai ficar brigando na cabeça, né, o dia inteiro e não vai conseguir, vai ter um estorvo na cabeça o tempo todo e não vai conseguir fazer a meditação. Você vai ficar na luta de querer esvaziar uma cabeça que quando você presta atenção no teu consciente, começa a vir as imagens, as informações, as palavras, as frases, o que for. Então não adianta ficar prestando atenção na cabeça, você tem que prestar atenção em outra coisa. Né? De preferência, presta atenção na sua respiração. E aí você, quando perceber, você está num estado de tranquilidade, sabe, de zen, assim, numa paz total. Mas por que os caras fizeram isso? Para não deixar as pessoas meditarem. Os seres evolutivos insuflaram na cabeça songamonga desse povo, assim, olha, ensina o pessoal a fazer meditação, escutando música e sentindo o cheiro de incenso e dando nó nas pernas, porque eles não vão conseguir meditar. Eles vão ficar fazendo uma força danada e não vão conseguir. Porque não me interessa que eles meditem. Porque se eles meditarem, eles vão ficar longe da Matrix e a Matrix tem que os alcançar. Tem que fazer com que eles fiquem completamente antenados do lado de fora. E para ficar antenado do lado de fora, você tem que botar um dos 5 sentidos em atividade. Então bota uma musiquinha para ele ficar escutando, bota um cheirinho de alguma coisa para ele ficar sentindo. Enquanto ele estiver com algum dos 5 sentidos antenado em alguma coisa do lado de fora, não há mentalização de quinta dimensão do lado de dentro. Você não consegue fazer essa conexão. E se você não consegue fazer essa conexão, você não materializa o seu desejo. Você não materializa o seu desejo. E as pessoas às vezes ficam zangadas comigo, porque elas dizem, você está na bomba na minha academia, você está mandando um dardo no meio da minha proposta da minha academia de meditação. Eu digo, não, estou ensinando vocês que a meditação verdadeira é aquela que você vai ficar no escuro e em silêncio. Se você ficar em escuro e em silêncio, você tem uma vantagem enorme, até porque quando você vai dormir, você tem que fechar os olhos para a tua pineal começar todo o sistema de botar você no estado de sono. Que antes de entrar no estado de sono, você tem um estado pré-meditativo. E o que você faz sentado, para você não chegar no estado de sono, é induzir um estado pré-meditativo, antes de entrar no estado profundo do sono. E você tem que fechar os olhos, não pode ficar todo escutando barulho. Se você tiver qualquer coisa te incomodando, você não dorme. É isso, é simples assim. Simples assim. Se você quer fazer isso, a coisa mais rápida que é fecha as luzes todas. É durante o dia, tudo bem. Durante o dia não tem problema nenhum, não tem luz para fechar, mas você fecha os seus olhos, fica bem quietinho, senta numa poltrona para não dormir, né? Fica bem relaxado, não dá nó nas pernas, nada disso. Silêncio absoluto e fica prestando só atenção na sua respiração. Respiração que entra, respiração que vai, que sai. Respiração que entra, respiração que vai, sai. Só quando você faz a conexão com a sua respiração e ficar só tomando conta dela entrando e saindo, você, sem perceber, você não está prestando mais atenção na sua cabeça. E se você não presta atenção na sua cabeça, ela está vazia. E eu sempre digo, Deus fala quando a mente se cala. E aí começam as inspirações, começam os insights, começam as percepções, começa a manifestação do seu desejo. E é muito mais fácil você ficar bem antenada nas coisas que você vai realizar e fazer excelentes escolhas. Basta 5 minutos por dia, não tem negócio de ficar 1 hora. É preferível 5 minutos com qualidade que 1 hora disperso. Muito melhor você ficar 5 minutos quietinho. Faz isso de noite, faz isso de manhã. Acorda e não levanta logo da cama. Né? Encosta na cama sentada, não fica deitada. Encosta na cama sentada, fecha os olhos. E fica prestando atenção só na respiração. O ar que entra e o ar que sai. Só isso.
Quanto mais você fizer isso, mais você vai ficar completamente focado na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é isso, é unidade, é desconexão com a Matrix, é não botar mais os seus 5 sentidos a serviço da Matrix. E aí você vai perceber que tudo aquilo que você estabeleceu como verdade para você, que você acreditou, que a sua crença sobre você mesma estava toda ela formatada desde a infância, porque você escutou um monte de bobagem, que você não tinha capacidade, que você era uma besta, que você não sei o quê, que você não sei o quê, não ia conseguir. Isso tudo se esvai. Por quê? Porque nós somos muito mais do que um personagem. E quando você está nesse estado meditativo verdadeiro, que é aquele claramente, você começa a ter acesso à pessoa que você está vivendo, né? Não a pessoa que você está vivendo, você começa a perceber que você é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Você tem acesso a informações que são muito maiores do que o seu aprendizado atual, como personagem atual. Você vai numa biblioteca ilimitada de informações, que você parou de ficar dando força para a Matrix, com os 5 sentidos. Então é treino, todo dia 5 minutos. Fazendo as máquinas e fazendo 5 minutos de meditação, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Porque se você começa a ser uma pessoa obcecada com as histórias, o que disseram de você, o que fizeram você acreditar que você é, prendendo você num personagem da Matrix, me disseram que eu sou um idiota, aí você se prende naquele personagem da Matrix, você vai conseguir nunca se libertar da terceira dimensão, vai ficar totalmente prisioneiro nela. Não vai conseguir materializar nada em quinta dimensão, porque você está totalmente prisioneiro nela. Não. A meditação não ativa os seus 5 sentidos, pelo contrário. A meditação cala os seus 5 sentidos, porque aí você começa a usar os sentidos verdadeiros, que não são os 5 sentidos que você está acostumado, que é o famoso sexto sentido que eles dizem, né? Batizou-se assim de sexto sentido. Você começa a ter uma percepção maior do que qualquer coisa. Aí você começa a expandir a sua pineal, começa a expandir a sua percepção, né, de tudo, porque você não está preso no que os 5 sentidos estão te traduzindo. Não tem nada de aguçar 5 sentidos, pelo contrário. Né? Cala a boca dos 5. Porque eles é que estão levando você para a Matrix e levando você para uma ideia ilusória. 5 sentidos foram feitos para a gente se iludir. Vai ficar gravado então? Então, até domingo. Abraço grande. Tchau.